Fala galera, vamos para a segunda aula da quarta temporada de histologia e aqui nós vamos falar dos tipos de secreções glandulares. Então você não pode perder essa aula, continue as suas anotações, a sua maratona para você detonar em histologia na prova do Enem. Então vamos comigo! Bom, como que é chamada as secreções de glândulas endócrinas? Hormônio. Como é chamada as secreções de glândulas exócrinas? Secreções. Não tem um nome específico, um nome genérico para elas? Não tem. Aí você tem a glândula salivar, produz a secreção dela que a gente chama de saliva, ok? A glândula lacrimal produz a secreção dela que a gente chama de lágrima. E assim por diante. A glândula sudorípara produz a sua secreção que a gente chama de suor. A glândula sebácea produz a sua secreção que a gente chama de óleo. Tudo bem? E aqui, a gente chama de modo geral de hormônio. Aí cada glândula vai ter um tipo de hormônio que vai atuar em determinado local do corpo e que vai ter natureza bioquímica diferente. Então, o que define alguma coisa como sendo hormônio não é a sua natureza bioquímica, se é proteína, ou se é carboidrato, ou se é lipídio. Não. É simplesmente o fato de ser produzido por uma glândula e lançado diretamente no sangue. Pronto, é hormônio. Por isso que a gente tem hormônio, como por exemplo a insulina e o glucagon, que são hormônios de natureza proteica. Nós temos hormônio que tem natureza lipídica, como a testosterona, o estrógeno. Hormônios que têm natureza de proteica e de carboidrato, como por exemplo o hormônio da aldosterona, que é o hormônio produzido pela suprarrenal. Então, a natureza bioquímica do hormônio pode ser variada. O que define esse hormônio é que ele é produzido por glândulas endócrinas, beleza? Joia! Aí nós temos algumas glândulas que exercem as duas funções, a função exócrina e a função endócrina. Em outras palavras, nós temos glândulas que liberam suas secreções passando por ductos e lançando em cavidades corporais e também libera outras secreções diretamente no sangue. Então perceba, uma mesma glândula pode atuar como exócrina ou como endócrina, que é o caso do pâncreas. O pâncreas é assim. O pâncreas produz a insulina e o glucagon. Tanto a insulina quanto o glucagon são hormônios, porque eles são produzidos numa região do pâncreas chamado ilhotas de Langerhans. Você tem ali as células beta produzindo insulina, as células alfa produzindo glucagon e elas lançam os seus produtos, as suas secreções, os seus hormônios diretamente na corrente sanguínea. Por outro lado, você tem dentro do pâncreas são as chamadas células acinosas do pâncreas, que elas formam como se fosse losango, assim, ó, e lançando as suas secreções dentro de um ducto, e esse ducto leva a secreção até o intestino delgado, que é uma cavidade do corpo. E essa secreção a gente chama de suco pancreático, que é o suco pancreático cheio de enzimas digestivas que vão atuar na digestão do alimento. Então, o pâncreas é uma glândula mista, que funciona como glândula exócrina e como glândula endócrina. Então, é a terceira classificação de glândula. Já falamos uma classificação exócrina, falamos outra endócrina, a terceira é glândula mista ou, como eu escrevi aqui embaixo, afícrinas ou anfícrinas, também pode ser. Beleza, pessoal? Essa é uma classificação muito importante de glândulas. E aí, é legal a gente conhecer onde estão essas glândulas e qual o papel que cada uma desempenha. Mas entender mais essa questão da função das glândulas, a função dos hormônios, isso aí é lá na fisiologia humana quando a gente estuda sistema endócrino. Aqui é mais conhecer a histologia, tecido, que é o que nós estamos falando. Então, ó, existem outras classificações eu deixei pronto aqui, no que diz respeito às glândulas. Por exemplo, quanto ao número de células.
As glândulas elas podem ser chamadas de unicelulares ou pluricelulares. A sua traqueia, por exemplo, a sua traqueia, os seus brônquios, que é formado por tecido epitelial simples de transição tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Transição é bexiga. As células da sua traqueia é formada por tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Entre as células epiteliais ali, que tem a função de controlar a absorção e etc e tal, existe algumas células que são glandulares. Por quê? Porque elas produzem substâncias e lançam essa substância na cavidade da traqueia. E que substância é essa? É o muco, é o seu catarro, é a sua meleca, é o que está ali dentro do seu trato respiratório. São produzidos por glândulas unicelulares. O seu estômago também tem isso. O seu estômago tem um monte que produz o que no seu estômago? O muco estomacal também. O muco estomacal que reveste, protege o seu estômago contra a própria acidez do estômago. Então as glândulas podem ser unicelulares ou pluricelulares. A maioria que a gente conhece, que a gente estuda,